Olá, estamos aqui na segunda conferência de Língua Portuguesa como Língua de Herança sobre a ensino, manutenção e promoção da língua nos países fora do Brasil. E nós vamos falar agora com uma das convidadas principais aqui do evento, que é a Ana Maria Machado, que além de professora, que é sempre bom falar isso, né, é uma educadora, ela na verdade ocupa a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras. Tudo bem, professora? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Conta pra gente, Ana Maria, porque assim, você tem uma história incrível com a língua portuguesa, tanto como aquela que ensina, mas também a que escreve, né? Uma escritora maravilhosa que, se a gente for ler, gente, a biografia no site é maravilhosa, que é muita coisa. Passa tardes aqui lendo, tanta coisa bacana. Mas o mais importante é que os seus livros foram traduzido para várias línguas, mais de 20 línguas, né? E isso leva a também uma promoção da nossa língua na forma de literatura e agora apoiando aqui a língua portuguesa. Como toda essa história começou, professora, nesse apoio ao ensino da língua portuguesa? Não é exatamente, o meu caminho não foi exatamente de apoio ao ensino da língua portuguesa. Era o fato de que eu tive uma experiência muito variada. Primeiro, com 4 anos de idade, eu morei no exterior e eu fui alfabetizada em 2 línguas. Depois, voltei para o Brasil, vivi minha vida lá, me formei, fiz letras, fui ser professora, etc. E aí, em janeiro de 1970, devido à situação política do país, eu saí e fui para o exílio. Eu tinha um filho nessa ocasião. Nós fomos primeiro para a França, depois fomos para a Inglaterra. Eu, meu marido e ele. O meu segundo filho nasceu na França. E houve um momento que eu tinha uma criança trilíngua em casa, que falava francês, inglês e português, né? E o outro recém-nascido ali, que ia por esse caminho. E eu, muito consciente das questões de língua, nessa ocasião eu estava fazendo meu doutorado em linguística, eu estava muito ligada em tudo isso, e mãe vendo aquela situação em casa. Então eu comecei a alfabetizar meu filho com jogos, brincadeiras, inventando histórias, para que ele pudesse ser alfabetizado em português, já que ele estava sendo alfabetizado em inglês na escola, e nós estávamos em Londres. Então, isso primeiro foi uma experiência pessoal. Depois, eu aproveitei elementos dessa experiência, desse jogo que eu fiz com ele, e ao voltar para o Brasil, eu criei uma série de livros voltados para a alfabetização infantil, de histórias usando um mesmo repertório com dificuldade crescente, repertório silábico de palavras, que é a série Mico Maneco, que está aí, continua sendo usada para alfabetização no Brasil até hoje. Depois, me desenvolvendo, crescendo como escritora e com esse número de traduções enorme que você falou, por exemplo, eu comecei a visitar muitos países e, mais recentemente, eu vi dentro do quadro das migrações brasileiras, agora migrações políticas, muito menos significativas do que as econômicas, né? Nós vimos por um exílio político, hoje em dia as pessoas vêm muito procurando outras oportunidades de trabalho. Então havia esse quadro de muita criança brasileira fora do país, precisando de alguma coisa, desenvolver a língua. E em vários locais, grupos voluntários foram se formando para isso. Então, quando eu chegava, às vezes, num trabalho de divulgação de livro, ou para fazer conferência ou qualquer outra coisa, eu era procurada por essas mães e professoras. E eu comecei a ver que existia muita gente, fui anotando referências dos grupos, me correspondendo com elas. E, mais recentemente, quando a Felícia entrou em contato comigo, porque esta organização estava fazendo uma rede com isso, eu digo, eu conheço muita gente. De muitas ela já tinha conhecimento, outras eu conhecia e ela não. Mas a possibilidade de fazer essa rede nos pôs em contato. E ela me chamou para ser embaixadora do projeto, que é uma maneira muito simpática de me fazer participar de alguma maneira. Isso é maravilhoso. E agora, professor, para finalizar, o que a senhora vê de importante com o advento da internet? E a senhora falou que criou-se uma rede, são vários países. E como que a gente pode perceber a internet, de repente, como uma ponte, uma ajuda melhor? Será que ela ajuda mais nessa promoção e nesse ensino da língua portuguesa como língua de herança, nessa situação onde são vários países?
Ah, claro, de muitas maneiras. A rede, o pessoal do Brasil em Mente usa isso de uma maneira muito inteligente, muito útil, que é pondo em contato as diferentes organizações e atividades que trabalham com isso para troca de experiências, para consultas, etc. Existe possibilidade de fazer cursos online para formação de professores de português como língua de herança, por exemplo, isso é outra coisa. E, além disso, a coisa mais simples de toda, que as crianças podem falar com os avós, com os tios que estão lá no Brasil, com primos, com amigos, podem manter um contato verdadeiro, direto, primeiro, com a família lá, e então treinam o português. Isso é maravilhoso. Professora, foi uma honra. Muito obrigada. De nada.